Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Tem mais uma vez com vocês e hoje vamos falar sobre um tema bem bacana, um tema que gera muita controvérsia, né? É tão bacana como aquela historinha lá de quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, né? Vamos falar um pouquinho sobre mola. E aí, mola cansa? É uma boa pergunta, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas se você não é inscrito, faça o seguinte, aproveita, cara, vai lá, ó, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e você vai receber os vídeos semanais do canal. E se você já é inscrito, não deixa de deixar o seu like aí, já aproveita, dá um likezão bacana pro canal e ao final deixa seu comentário e o mais importante, compartilha. Por quê? Porque tudo que não se dá, se perde. E a meta aqui é não perder nada, tá ok? Então veja só, eu tenho aqui, ó, vários carregadores, né? Carregador de fuzil, tenho aqui carregador de pistola, tenho aqui carregador de SMT, tenho inclusive aqui uma mola de carregador exposta, já fora do meu carregador. Mas a essência é que todo carregador de uma arma, ele possui basicamente um cofre, que é o local onde fica tudo armazenado, as pessoas chamam de magazine também, e eles têm uma mesa, exatamente, eles têm uma mesa, né? Muitas delas indicadas assim, ó, com a corzinha laranja, amarelo, cinza, depende do fabricante. E todos eles no seu centro tem o quê? Uma mola, exatamente, uma mola. Eu pressiono a mesa e ela retorna, exatamente, né? Então, quando eu penso em mola, tem muitas perguntas aí no meio dessa celeuma, né? É uma celeuma de verdade. Algumas pessoas dizem, Rutem, é proibido guardar o carregador assim, ó, full? E aí, é proibido ou não? Tem pessoas que dizem que sim, tem pessoas que dizem que não. O certo é fazer o quê? Cheguei e vou tirar todas as munições, deixar o carregador limpo? Tem pessoas que dizem que sim, tem pessoas que dizem que não. Rutem, por quanto tempo eu posso deixar esse meu carregador full? Rutem, eu ficar tirando e colocando vai cansar a minha mola? Então são perguntas que têm gerado ao longo do tempo aí muita confusão entre as pessoas. Quando você pensa em mola, eu quero deixar claro que a gente não está falando somente da mola do meu carregador. Quem já viu aí, já usou espingarda calibre 12, sobretudo aquela CBC 586.2, né? A tática, por exemplo, você vê que com o passar do tempo, o martelo, quando você dispara lá, o mecanismo, ele bate diferente, né? Ele não bate mais uma batida seca, pou, 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 ele bate ploc, ploc, ploc. É a mola sem força suficiente para dar a mesma batida de quando a arma era nova. Exatamente, né? Eu tenho aqui, por exemplo, duas molas da Military 3.0. Não sei se vai dar para ver, vou tentar aproximar. Caso não dê para ver, eu vou fazer uma filmagem separada ou então uma foto e vou colocar. Mas são a mesma mola, apenas com tamanhos diferentes. A maior é uma mola nova e a menor uma mola cansada. Exatamente. Então são a mesma mola e uma tem um tamanho, outra tem outro tamanho. Tá ok? Tecnicamente falando, as molas dos meus carregadores ou as molas que eu tenho na minha arma, do martelo, por exemplo, são molas que elas têm um coeficiente de elasticidade. Então elas têm a capacidade de se deformarem e voltar ao seu estado inicial. Tecnicamente falando, quando eu coloco a munição, essa mola ela vai baixando, baixando, baixando. Por isso que à medida que eu insiro munições no meu carregador, vai ficando mais duro. E à medida que eu retiro as munições do meu carregador, vai ficando mais leve. Por quê? Porque eu tenho uma mola que está recebendo mais ou menos pressão. Então, quanto mais pressão, mais duro fica. Por quê? Porque o espaço desse entre-eixos aqui, basicamente, da minha mola, ele vai diminuindo, 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 até o ponto que ele fica basicamente todo comprimido aqui, dentro do meu carregador. Só que Hulk, não Hulk lá do Atlético Mineiro, nem Hulk, o carinha verde do filme, né, mas Hulk, o cientista, tem uma lei chamada lei de Hooke, né, ou a lei do coeficiente de elasticidade. Ele diz que a mola, uma vez comprimida, ela é deformada. Então tem uma deformação elástica. Por que deformação elástica? Porque ela vai, mas ela retorna. Por isso que a deformação é elástica. Essa deformação elástica, à medida que eu vou inserindo minhas munições no carregador, eu estou aplicando uma força com um peso.
E aí toda essa força e esse peso é acumulado em forma de tensão. E essa tensão, ela fica com todo esse produto de força acumulado. E a ideia é de que ele tem uma força de retorno que é na mesma direção, mas com sentidos o quê? Opostos. À medida que a munição vai baixando, a ideia da mola é retornar. Por isso que cada vez que o ferrolho cicla e abre um espaço na parte superior, uma munição sobe, porque a mola está fazendo esse retorno. E algo interessante é que se você parar para pensar, em geral, as molas são maiores que os carregadores, né? São maiores que os carregadores. Mas, uma vez comprimidas, elas são muito pequenas, porque elas vão caber basicamente aqui, nesse um dedo, né, que fica abaixo da numeração. Um dedo, 2 dedos no máximo. Então, essa mola acumula toda essa energia e ela dá um retorno de força. Chama-se deformação elástica porque ela consegue retornar, como eu falei. Só que os cientistas dizem que quando a munição fica muito tempo aqui, eu não tenho a flexibilidade de continuar movimentando essa mola, ela pode sofrer um processo chamado de deformação plástica, né, que na verdade pode ocorrer por meio de corrosão, pode ocorrer por meio de mudanças de temperatura drástica, né, mas tecnicamente é uma coisa que, em geral, leva muito tempo para acontecer. Não é da noite para o dia, como muita pessoa pensa aí. É uma coisa que pode levar anos e décadas, inclusive, tá bom? Eu vi um vídeo outro dia do meu amigo Danilo Axson. E ele falou que muitas vezes o cara quer condenar de cara o carregador. Quando, na verdade, você pode desmontar o seu carregador e fazer uma limpeza interna e limpar a base frontal e a base traseira da sua mesa. Exatamente. Por quê? Porque vai ajudar a deslizar com mais maciez. E aí eu tenho um retorno da mola com mais força. Então, muitas vezes, quando eu não sinto tanta força de retorno, muitas vezes pode ser sujeira nas paredes, seja do magazine em si do carregador, seja na base frontal, seja na base traseira. Outra vez, se você parar para pensar, é que a mola ela não apenas é contraída, eu posso também fazer o quê? Esticar essa mola. Tanto que as pessoas dizem que quando a mola cansa, o que é que eles fazem? Dá uma esticadinha, uma sobrevida. Só que, tecnicamente falando, a mola deveria retornar ao seu lugar. Mas ela não retorna de cara ao seu lugar. Ela ganha uma extensão maior. Só que tem um problema. Isso é uma ilusão. Porque depois que ela é comprimida novamente com as munições, essa mola não consegue mais voltar àquele tamanho que eu estiquei. Cara, isso mesmo. Então, esticar a mola funciona? Funciona. De forma o quê? Paliativa. À medida que você vai colocando peso e ela vai contraindo e descontraindo, ela não retorna mais àquela mesma altura. Então, eu costumo dizer que mola não cansa, mola perde coeficiente de elasticidade, embora ela não deixe de estar fazendo um trabalho, né? Se você for olhar a física, ao pé da letra, não deixa de ser um trabalho. E aí, tecnicamente, ela poderia estar, sim, cansada. Mas eu prefiro usar o termo de coeficiente de elasticidade e falar um pouquinho sobre Hooke. Rutem, eu vou estar tirando e colocando. Cara, se cansar, troca o carregador. Rutem, eu vou deixar 2 munições a menos. Cara, pode ser que faça falta lá no futuro, né? Tem que ter cuidado. Rutem, vou deixar cheio. Deixa, não tem problema. Lá na frente você troca. Tá bom? Então, esse é o meu ponto de vista. Não estou dizendo que estou certo. Então, se você pensa diferente, se você concorda, vai lá, comenta. Estamos aí abertos para ouvir, tá bom? Então, sigamos aí nosso amigo Hooke. Possamos entender um pouquinho melhor. Vamos estudar um pouquinho mais de física. E vamos entender que nem tudo que se fala sobre mola é verdade. Ok? Então, um abraço e Brasil. Até mais.